Eu certa vez ouvi de um pastor mais velho uma distinção entre família e parente, e aquilo me deixou intrigado, ficava parecendo somente um jogo de palavras. Eu não sei se você às vezes tem essa sensação, ainda mais hoje em dia, tanta gente falando e tanta gente querendo fazer frases de efeito, e muitas vezes a gente coloca tudo no mesmo pacote e passa a achar que as pessoas estão fazendo apenas um jogo de palavras. Essa pessoa é uma pessoa que eu confio muito, e eu achava que era uma forçação assim de argumento, mas depois fui compreendendo o que essa pessoa queria dizer, fui estudando mais sobre isso e percebi, e por isso quero hoje compartilhar com você. Há uma diferença entre família, uma diferença entre parente. E claro, essa diferença pode ser cada vez mais aproximada e não há aqui vilões, há somente uma diferença, uma distinção que nós precisamos fazer. Uma coisa é recebida, entregue, sem alternativa. Você nasce num contexto dos seus parentes. Você não escolhe onde nasceu, você não escolhe o dia que nasceu, você não escolhe quem são os seus pais, você não escolhe nem decide quem são os seus primos, suas tias, seus avós. Isso tudo é uma coisa automática, é fruto, inclusive, do que nós, na nossa própria carne, podemos fazer. Todos nós temos o potencial, né, salve algumas enfermidades, mas em todos nós habita o potencial de poder multiplicar vida, né? Então, da parte dos homens, a semeadura, da parte das mulheres, a gestação, a ampliação daquilo que é uma semente pequena. Mas isso muitas vezes provoca e pode provocar uma confusão na gente em relação ao que Deus quer fazer na nossa vida. E eu lembro, por exemplo, na área da amizade, e isso está interligado com parentes e famílias, um amigo que a gente se conheceu e eu valorizo muito o tema da amizade. Acho que a nossa época, essa era, está perdendo a habilidade de fazer amigo e de ser amigo. E essa pessoa teve uma vida assim muito fora da igreja, muito promíscua, muito difícil, muito diferente da minha, por exemplo, que nasci num contexto cristão. E essa pessoa teve que fazer uma grande adequação na vida para poder chamar as pessoas de irmãos e irmãs. E para ele isso era uma grande vitória. E ele sempre me chamava de irmão. E depois, né, assim, a gente já se conhecia há algum tempo e eu respondia para ele o chamando de amigo. Então ele me mandava uma mensagem: Rafa, irmão, tal, 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 tal. E eu respondia: amigo, tal, 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 tal. E um dia ele teve coragem e me perguntou assim: quando é que você vai me chamar de irmão? Eu, como assim, amigo? E ele falou assim: então, é que eu faço um grande esforço para chamar as pessoas de irmão, e eu te chamo de irmão, e eu tenho isso em alta conta. Mas você nunca me chama de irmão. E aí eu lembro que nesse dia eu brinquei um pouquinho, falei para ele sorrindo, falei assim: ô meu irmão. E ele riu também. E eu falei assim: a questão, amigo, é que irmão eu não escolho. A partir do momento que eu chamo Deus de Pai, eu não escolho quem são os meus irmãos. Os irmãos estão dados. Eu não tenho essa opção. Quem chama Deus de Pai não escolhe irmãos. Agora, amizade é uma decisão. Eu vou construir. Nem todo irmão é amigo. E com isso não quer dizer que são inimigos, tá bom? Eu estou aqui só falando assim que tem vínculos parentais na nossa família que não necessariamente avançaram para os afetos, para a amizade, para uma relação mais intencional. A gente simplesmente fica na esfera do que está dado. E a gente não trabalha, não desenvolve, não empenha fé nessas relações. E eu disse a ele, falei: você é um irmão amigo. Eu tenho muitos outros que são irmãos, que eu ainda não desenvolvi uma amizade. Mas eu não tenho opção de não ser irmãos deles, por mais difíceis que eles sejam ou diferentes de mim eles sejam. Eles são meus irmãos, porque quem chama Deus de Pai não escolhe irmão. Agora, com você, assim como com alguns outros, eu intencionalmente desenvolvi amizade. Foi isso que Jesus fez com os discípulos, né? No final da vida de Jesus, naqueles últimos encontros, narrados ali mais ou menos de João capítulo 13 até o final, mas principalmente entre João 13 e João 15, que é a despedida de Jesus, ele vai enfatizar esse aspecto da amizade. Ele fala: olha, já não chamo vocês de servos, chamo vocês de amigos. Então, há uma condição que nós não temos alternativa.
Se Jesus é Senhor, todos são servos. Se Deus é Pai, todos que creem nele são irmãos. Mas eu posso caminhar nessa relação para o desenvolvimento intencional, para empenhar fé e desenvolver uma relação de amizade e poder chamar aquilo de família, né? E tem uma história aqui nas Escrituras que nos ajudam com esse discernimento, que é a história de Abraão. Eu tenho insistido nela aí desde o episódio anterior, porque Abraão, no início da sua vida ali com Deus, há um chamado muito específico. Deus diz para ele: Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão ouve, e Abraão faz o movimento. Quantos de nós já não ouvimos mensagens que vão falar do movimento de Abraão, de saída, de como Abraão é o pai da fé, de como Abraão creu em Deus, sem ter nenhuma perspectiva assim do que Deus estava fazendo, sem ter nenhuma, às vezes, clareza, né, de exatamente onde é que eu tenho que ir, onde eu tenho que estar, com quem que eu tenho que falar. Não, Abraão simplesmente saiu, ele foi. Mas um ponto que a gente muitas vezes esquece é que Abraão levou Ló com ele. Abraão não obedeceu integralmente, parece sutil, né? Mas é um fato. Deus disse para Abraão sair da terra e sair do meio dos seus parentes, da casa dos seus pais, e ir para outro lugar. E ele traz um parente com ele. E logo depois, na narrativa bíblica, nós vamos perceber que tem um problema com isso. Os servos de Ló com os servos de Abraão eram parentes, Ló era sobrinho de Abraão, né? Os servos de ambos começam a se desentender. Então eles chegam num momento que eles têm que realmente se separar, obrigatoriamente, porque também, né, assim, se você crê como eu, Deus é soberano. E no fim vai prevalecer a vontade de Deus, mesmo com os nossos erros, com a gente insistindo em desobediência. Deus tem um plano e o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder, né, como a gente canta e como está no Salmo também. Então, chega um momento onde eles têm mesmo que se separar, e é um momento até de fé de Abraão e confiança no Senhor, porque ele diz para lá, ó, olha para o que você quiser, escolhe para onde você quer ir e eu vou ficar com o que sobrar. Então, Abraão estava desprendido do que poderia ser um engano estético, um engano do seu imediato, do seu aparente, e ele estava confiando integralmente na palavra de Deus. Se Deus pediu para eu sair, para onde eu for vai ser bênção. Não interessa se uma área parece mais desértica e a outra é florida, Deus está comigo, e isso basta. Isso é um testemunho da vida de Abraão que me abençoa imenso. Então, eles têm um momento onde eles têm que se separar, porque Abraão obedece, mas não obedece completamente. Depois, nós até quero conversar sobre isso com você num próximo episódio, nós vamos ver que Abraão faz isso repetidas vezes. Ele tem receio com Sara, apresenta Sara como sua irmã, depois ele tem muita dificuldade de esperar um processo de paternidade e tenta, né, com as próprias forças, ele e a esposa, não é só ele, né, mas tentam apressar os planos de Deus, fazer da forma dele. Desafio nosso, que eu quero conversar no próximo episódio sobre a nossa impaciência, né, com os processos. Mas voltando aqui ao assunto, o fato é que Abraão obedece, mas obedece parcialmente e leva um parente com ele. E não tem problema com os nossos parentes. O problema é quando a gente, por um lado, não obedece de forma integral e do outro lado, quando a gente confunde o que é família e o que é parente. Porque família é o que nós vamos construir com Deus. Parente é uma coisa que a gente não escolhe. Está dado. Você nasce num ambiente com os parentes. Mas a família só se constrói com empenho, com fé, trabalhando o que Deus mandou a gente trabalhar. Por exemplo, quando a gente volta antes de Abraão e olha ali para Gênesis no capítulo 2, Deus vai dizer para os primeiros seres humanos: você deve deixar pai e mãe, deixar a sua parentela, se unir à sua mulher, tornar uma só carne. Esses são os 3 verbos do casamento. Depois a gente vai ver que tem um 4º verbo, que é o de multiplicar. Mas os 3 verbos do casamento narrados ali em Gênesis capítulo 2 é deixar, unir, tornar. Sendo que o tornar é um verbo no infinitivo. Ele vai acontecer ao longo da vida. Ninguém, no ato da cerimônia de casamento, se torna uma só carne. Se tornar uma só carne é um trabalho, é um empenho, é uma construção, é morrer para si mesmo, é deixar
pedaços de mim para trás e o meu cônjuge deixar pedaços dele para trás. É totalmente diferente, por exemplo, da realidade dos parentes que têm mesmo sangue, que nasceu às vezes numa mesma cultura, que vai ter um mesmo jeito de pensar. Agora, o casamento é a união de duas culturas, de duas parentelas totalmente distintas, de dois sangues completamente diferentes, e eles têm que ser muito intencional na construção dessa família, senão aquilo não vai acontecer. Quantas vezes nós já vimos casas que são apenas dois indivíduos que dividem o mesmo ambiente, mas eles não estão caminhando para se tornar uma só carne, para ter pedaços encaixados, para abandonar coisas do passado, para deixar preferências muito particulares, para encontrar um jeito que é dos dois. Então, o nosso jeito de viajar, o nosso jeito de pagar conta, o nosso jeito de criar filhos, agora não é mais o meu jeito, ou o jeito da minha mãe, ou o jeito da minha avó, ou o jeito da minha tia. Não, agora é o nosso jeito. E esse é um dos principais desafios e é dos mais bonitos de um casamento, que é como agora nós podemos encontrar o nosso jeito de viver, o nosso jeito de educar, o nosso jeito de sonhar. Quando é que nós passamos a ter os nossos sonhos e não somente os meus sonhos? E nada contra eu ter o meu sonho, minha esposa ter o sonho dela, mas é muito natural espiritualmente que, conforme a vida avança e nós avançamos juntos e avançamos em fé, os nossos sonhos vão ficando cada vez mais comuns. Você sabe disso. Eu noto, por exemplo, no meu casamento, quanto de mim já é muito mais parecido com a Iana, e quanto da Iana já é muito mais parecido comigo. Quanto dos sonhos eram sonhos só meus, e agora passam a ser sonhos nossos. Quanto dos sonhos da Iana eram sonhos só dela, e que para mim não fazia o menor sentido, mas que agora passa a ser nosso sonho, passa a fazer sentido. Agora isso acontece numa jornada de 5 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 40 anos. Muito interessante, por exemplo, na semana passada eu ouvi de um pastor mais velho, que fez 40 anos de casado, ele descobriu uma coisa nova. Ele foi viajar para passar ali, celebrar os seus 40 anos de casado, e reparou uma coisa na esposa dele que ele nunca tinha reparado ainda. Ele achava que ela não gostava de nada num sentido específico de alimentação, e naquele dia ele foi assustado com o fato de que ela gosta de uma das coisas que ele pensava que era zero daquela área de alimentação. E ele estava dizendo, eu continuo conhecendo a minha esposa depois de 40 anos, a gente continua fazendo coisas novas sempre, a gente continua no processo de tornar uma só carne, de construir quem nós somos. Então, essa é uma beleza de ser família, que é uma palavra empenhada, é uma aliança sustentada, é estar unido agora no empenho de fé. Às vezes a gente valoriza tanto essa coisa assim de é irmão de sangue, é meu parente, sangue do meu sangue, né? O sangue que nos liga, por exemplo, na família da fé, é um sangue mais precioso do que o sangue que corre nas nossas veias. O pacto da aliança é um pacto mais profundo do que os contratos que nós assinamos, mesmo de casamento hoje em dia. Né? O casamento na história dele antes era um pacto, e passou a ser apenas um contrato. E a diferença de um pacto e de um contrato é que pacto a gente não quebra, contrato a gente pode quebrar. Então as alianças, o compromisso, a palavra empenhada, a vida de fé vale mais do que os contratos. Quando a gente avança para Gênesis no capítulo 17, a gente vai ver que a promessa de Deus para Abraão incluía, por exemplo, os seus servos, que não era carne da carne de Abraão, não era sangue do sangue de Abraão, mas fazia parte da aliança. Era para Abraão circuncidar aquelas pessoas, e a partir dali eram família com ele. Então, às vezes, essas coisas aparentes, ou, como nós estamos falando aqui, o parente, e essa não é uma conversa sobre você menosprezar os seus parentes, é que nós temos que tomar cuidado para que os nossos filhos, a nossa esposa, não se tornem somente nossos parentes. Nós temos que tomar cuidado para transformar os nossos parentes em família. Então isso não é uma palavra contra parentes, isso é uma palavra a favor da família. Então é para nós transformarmos intencionalmente os nossos parentes em família. É como eu dizia lá sobre o meu amigo, é transformar um irmão em amigo.
Não tem problema eu ter muitos irmãos que eu não desenvolvi amizade, são meus irmãos em Cristo, nós vamos passar a eternidade junto. Mas tem alguns deles que nós somos amigos, que há um trabalho feito, há uma palavra empenhada, há uma vida de fé, há um compromisso, há uma aliança. Então, Deus está mostrando para nós que Ele está num projeto de construir família, de tirar a gente só dos aspectos imediatos, aparentes, do que eu consigo pegar, mexer, provar com um teste de DNA. Não, o Senhor quer ir para aspectos mais profundos, subjetivos, o Senhor quer ir para um pacto de aliança, o Senhor quer ir para relações tipo Paulo e Timóteo, tipo Jesus e os seus amigos, tipo eu e a minha esposa, que éramos de sangue diferentes, de culturas familiares diferentes, de parentes diferentes, mas nós agora somos família. E isso precisa ter um trabalho intencional. Então não ache que só porque os seus filhos nasceram na sua casa, ou só porque você casou com quem você casou, vocês agora são família. Não, família é uma coisa que a gente tem que trabalhar, que nós precisamos empenhar fé, que a gente precisa ter esforço, que nós precisamos... Não é esforço só da nossa carne, é trabalhar o que Deus mandou você trabalhar. É empenhar fé, é crer na promessa. Na verdade, no fim, nós vamos descobrir que família é que é alguma coisa dada, mas é dado pela graça. E a graça, como diz a palavra, nos educa a viver. Então, há uma ação, há um empenho, há um compromisso, né? Então, como Paulo diz aos Filipenses, coloca a sua fé em ação, coloca a sua salvação em ação. Então, a família é construída nessa base. Não é simplesmente no que a gente vê, no que a gente toca, no que a gente consegue provar com um teste de DNA, no sangue que corre nas nossas veias, não. Família é o que nós estabelecemos como compromisso. Família é o povo da aliança. Família é quem está ligado num pacto feito por meio de Jesus, que é habitado e ligado pelo Espírito Santo de Deus e que é sustentado pelo Senhor, pela Trindade. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Então, família é aquilo que a gente empenha fé e desenvolve diante do que Deus fez e não do que eu pude fazer com o meu próprio esforço e potência genética. É o que Deus está fazendo. E como eu disse, no próximo episódio quero falar um pouco mais com você sobre, ainda usando a vida de Abraão, como que ele pode ser uma inspiração para nós, ao mesmo tempo mostra não perfeição, mas também mostra a fidelidade de Deus com os processos e revela a nossa impaciência, mas como Deus é fiel quando nós achamos que o tempo já passou demais. E como é que Abraão, então, passou por uma prova de receber uma promessa e ter que esperar 25 anos para poder ver a sua promessa cumprida. Eu te espero lá. Deus te abençoe.